Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames em hospital após queda na prisão. E você vai ver também. De Haddad, Lewandowski pressiona ajustes no governo Lula. E ainda, Trump reforça a ameaça de tomar Groenlândia com uso de força militar. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui no Redação Hit, primeira edição. Vamos agora aos destaques deste dia do Brasil e do mundo. O ano do presidente Lula começa com um desafio de dentro do governo: a saída de 2 de seus ministros de pastas importantes da Justiça e da Fazenda. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, conversou com Lula no fim do ano passado e sinalizou que deseja deixar o ministério ainda em janeiro, de preferência até o fim desta semana. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende sair até fevereiro. Entre técnicos da pasta, há os que defendam a permanência do ministro até a aprovação da PEC da Segurança Pública. A proposta ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado. Já Fernando Haddad também conversou com o presidente Lula sobre seu desejo de deixar o governo neste início de ano, mas sinalizou que poderia ficar até o final de fevereiro. O interesse do ministro seria atuar na coordenação da campanha de reeleição de Lula à presidência. Os planos do PT e de Lula para ele eram outros: uma candidatura ao governo de São Paulo ou ao Senado. Na Fazenda, a tendência é de o secretário executivo, Dário Durigan, fique no comando da pasta. E antes mesmo da saída de Haddad, o quadro de secretários do Ministério da Fazenda já começou a mudar. Marcos Barbosa Pinto, que estava à frente da Secretaria de Reformas Econômicas, deixou o ministério antes do recesso. A saída dele já havia sido anunciada em novembro. No caso da Justiça, as negociações são mais complicadas. Dentro do Partido dos Trabalhadores, há uma defesa para que Lula aproveite a saída de Lewandowski para atender um pedido da legenda e dividir o ministério em 2, o da Justiça e o da Segurança Pública, para dar uma resposta ao eleitorado que considera uma das principais preocupações do governo. Os secretários relataram desânimo pela falta de diálogo qualificado da pasta da Segurança no Congresso Nacional e pelos projetos da pasta desvirtuados no Legislativo, pela PEC da Segurança Pública e projeto antifacção. Os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, já adiantaram que novamente não vão participar do ato pró-democracia no dia 8 de janeiro. Com a expectativa de veto de Lula ao projeto da anistia, a relação com o Planalto segue estremecida. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, não estarão presentes na cerimônia organizada pelo governo nesta quinta-feira. Nenhum presidente da Câmara dos Deputados participou, até hoje, dos atos oficiais em lembrança dos ataques por tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Neste ano, o cenário se repete. Além disso, a presidência do Senado também optou por não estar presente. As ausências coincidem com a expectativa de o presidente Lula vetar o projeto, aprovado pelo Congresso, que anistia os participantes do ato de tentativa de golpe. Neste ano, diferentemente do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, o Legislativo não programou nenhuma cerimônia própria para marcar a data. O primeiro ato em defesa da democracia aconteceu em 2024 e foi sediado no Congresso Nacional, no Salão Negro. À época, Arthur Lira era aguardado, mas alegou problemas de saúde com um familiar e não compareceu. O então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi o único chefe de uma das casas do Legislativo presente no evento. Em 2025, nenhum deles compareceu à cerimônia. O Congresso Nacional foi o primeiro prédio a ser atacado em 8 de janeiro. Só na Câmara dos Deputados, mais de 400 computadores foram destruídos,
além de televisores, telefones, móveis e obras de arte. Somados os danos ao Congresso, ao STF e ao Palácio do Planalto, o valor das obras afetadas chega a 20 milhões de reais e o prejuízo material estimado é de 12 milhões de reais. A defesa de Jair Bolsonaro disse que vai adotar medidas legais cabíveis após Alexandre de Moraes negar a ida imediata do ex-presidente ao hospital para realizar exames. Bolsonaro sofreu ferimentos leves após uma queda na prisão. A Polícia Federal confirmou em comunicado que Jair Bolsonaro sofreu ferimentos leves em razão de uma queda em sua cela na prisão em Brasília. O ex-presidente de 70 anos recebeu atendimento após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada. De acordo com o texto, o médico não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação. Mas após o incidente, seus advogados solicitaram ao Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro fosse transferido para um hospital para a realização de exames diante de um risco concreto e imediato à sua saúde por suspeitas de traumatismo craniano. O ex-presidente cumpre sua pena em uma unidade da Polícia Federal por um plano golpista fracassado para se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva. Se receber autorização do STF, Bolsonaro seria transferido para o hospital privado DF Star, onde esteve internado recentemente por mais de uma semana para uma intervenção cirúrgica. O ex-presidente voltou à prisão em 1º de janeiro após operar uma hérnia inguinal e ser submetido ao bloqueio anestésico do nervo que controla o diafragma devido a crises de soluço. Ele havia sido internado no hospital em 24 de dezembro. O Supremo negou em 1º de janeiro um novo pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa de Bolsonaro. A hospitalização foi a primeira saída do ex-mandatário desde sua prisão em novembro. Bolsonaro convive com sequelas de uma facada no abdômen durante um ato de campanha em 2018 que exigiu várias cirurgias. O ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta quarta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, seja levado para o Hospital DF Star em Brasília para realizar os exames médicos para identificar se sofreu traumatismo craniano leve ao ter caído da cama na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal. Moraes determinou que a segurança de Bolsonaro seja realizada pela PF de maneira discreta. Após a realização dos exames, o ex-presidente deve retornar à Superintendência da Polícia sem ficar internado na unidade hospitalar. O presidente Donald Trump não descarta usar força militar para a tomada da Groenlândia. A Casa Branca explicou que ele cogita vários caminhos para anexar a ilha. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua equipe consideram várias opções para anexar a Groenlândia, inclusive o exército. Foi o que destacou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em comunicado. De acordo com o texto, o republicano deixou claro que adquirir a maior ilha do mundo era uma prioridade para a segurança nacional e vital para dissuadir os adversários americanos na região do Ártico. A Groenlândia é um território semi-autônomo pertencente ao Reino da Dinamarca. Groenlândia e Dinamarca pediram conversas rápidas com Washington após as reiteradas reivindicações de Trump sobre a anexação. Os governos locais solicitaram uma reunião com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. A diplomacia dinamarquesa acredita que o encontro serviria para dissipar mal-entendidos. A intervenção militar americana na Venezuela reacendeu os planos de Trump para o território do Ártico, que possui jazidas inexploradas de terras raras e poderia desempenhar um papel fundamental à medida que o derretimento do gelo polar abre novas rotas marítimas. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, reiterou que a Groenlândia não está à venda e que somente os groenlandenses devem decidir seu futuro. Donald Trump disse que o governo interno da Venezuela vai entregar até 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos e acrescentou que as receitas serão controladas por ele. Donald Trump afirmou nesta terça-feira que o governo interino da Venezuela concordou em entregar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos. O presidente americano ainda destacou na sua plataforma Truth Social que ele controla as receitas.
De acordo com o republicano, o petróleo será vendido a preço de mercado e esse dinheiro será controlado por ele, como presidente americano, para garantir que seja utilizado em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos. Nesta terça, os preços do petróleo caíram ao fim de uma sessão volátil, enquanto os operadores ainda questionam a possibilidade de explorar as imensas reservas da Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro. O barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em março, recuou 1,72% para 60,70 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para fevereiro, caiu 2,04% para 57,13 dólares. Maduro, que foi deposto no último sábado após a intervenção militar americana, enfrenta julgamento em Nova York, junto com sua esposa por diversas acusações, incluindo tráfico de drogas. Em 10 anos, o Brasil recebeu 272 mil pedidos de refúgio de venezuelanos. Esse é o maior número de refugiados de um único país no território brasileiro. Apesar do grande fluxo, o Brasil é só a 4ª nação que mais recebe cidadãos do país vizinho. Segundo o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 6.500.000 venezuelanos são refugiados em todo o mundo. No Brasil, só em 2025, foram 19.956 pedidos de refúgio de venezuelanos dos mais de 69 mil solicitações recebidas, segundo dados do Observatório das Migrações Internacionais, ficando atrás apenas dos pedidos vindos de cubanos. A maior parte dos pedidos é registrada em Roraima. Em 2025, foram 33.160 no estado, sendo 13.947 venezuelanos. O estado faz fronteira com a Venezuela. Apesar do alto número, os dados revelam uma desaceleração das solicitações nos últimos anos. Desde 2015, os pedidos de refúgio por parte dos venezuelanos passaram a crescer no Brasil, quando o país andino começou a enfrentar uma forte crise econômica. No ano seguinte, os venezuelanos já eram responsáveis pela maior parte dos pedidos registrados no Brasil, chegando ao pico em 2019. O país permaneceu como líder em solicitações até ser sugerido por Cuba no ano passado. No fim de 2025, o governo federal firmou um acordo no Supremo Tribunal Federal para envio de 115 milhões de reais ao governo de Roraima, para suprir parte dos gastos estaduais com os venezuelanos. Para ser considerado refugiado, o Comitê Nacional para os Refugiados avalia se a pessoa fugiu de seu país devido a fundados temores de perseguição, por raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política, conflitos armados, violência generalizada ou graves violações de direitos humanos. E veja a seguir, Anvisa manda recolher panetones contaminados por fungos. Mas antes do intervalo, vamos dar uma olhada no tempo em Guarujá, litoral sul de São Paulo, 26 graus neste momento. Olha que lindo! Redação Hit volta já já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. A ONU acusou Israel de praticar apartheid na Cisjordânia. O Estado hebreu ocupa partes do território e trata os colonos israelenses e os palestinos sob 2 sistemas jurídicos e políticas diferentes, resultando em um tratamento desigual. Em um novo relatório, o Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou que a discriminação sistemática contra os palestinos nos territórios ocupados se deteriorou drasticamente nos últimos anos. Em um comunicado, o chefe do escritório, Volker Turk, disse que há um estrangulamento sistemático dos direitos dos palestinos na Cisjordânia e acrescentou que Israel controla ou restringe todos os aspectos da vida dos palestinos.
Esta é a primeira vez que um chefe de direitos humanos da ONU usou o termo apartheid neste contexto. O comissário da ONU exigiu que Israel revogue todas as leis, políticas e práticas que perpetuam a discriminação sistêmica contra os palestinos, com base em raça, religião ou origem étnica. A discriminação foi exacerbada, segundo a ONU, pela violência dos colonos, em muitos casos com o apoio e a participação das forças de segurança israelenses. Mais de 500 mil israelenses vivem em assentamentos na Cisjordânia, território ocupado desde 1967. A violência se intensificou desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Mais de 1.000 palestinos foram mortos por tropas e colonos israelenses na Cisjordânia, enquanto 44 cidadãos de Israel morreram em ataques palestinos ou operações militares israelenses durante o mesmo período. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de 4 lotes de panetones contaminados por fungos. Os produtos também estão proibidos de serem comercializados, distribuídos ou consumidos. Também foram suspensos produtos alimentícios que levam cogumelos sem autorização para uso em alimentos no Brasil. A medida foi publicada em resolução no Diário Oficial da União e envolve 2 empresas distintas. No caso dos panetones, a decisão atinge 4 lotes fabricados pela empresa De Viés Indústria e Comércio de Chocolates Finos Limitada. O recolhimento foi comunicado de forma voluntária pela própria fabricante após a identificação de fungos na superfície dos produtos. Segundo a Anvisa, o lote afetado é o de número 251.027 e tem prazo de validade até 27 de fevereiro de 2026. São eles: mini panetone com gotas de chocolate trufado tradicional e os panetones Nossa Língua trufado com bombons, formato de língua de gato, com gotas de chocolate trufado tradicional e frutas trufado tradicional. Lote 251.027, afetado de panetones De Viés. Mini panetone com gotas de chocolate trufado tradicional, 140 gramas. Panetone Nossa Língua trufado com bombons, formato de língua de gato, 700 gramas. Panetone com gotas de chocolate trufado tradicional, 700 gramas. Panetone com frutas trufado tradicional, 700 gramas. Em nota oficial, a agência reguladora explicou que a detecção de fungos na superfície dos produtos constitui uma não conformidade que pode representar riscos à saúde, motivo pelo qual a comercialização, distribuição e consumo foram vedados até segunda ordem. A Anvisa recomenda que consumidores que possuam esses produtos em casa interrompam o uso imediatamente e procurem a empresa ou o estabelecimento para orientação sobre reembolso ou substituição. O presidente Lula sancionou hoje a lei que proíbe descontos de aposentados e pensionistas do INSS. Em abril do ano passado, uma operação da Polícia Federal apontou que associações fizeram desvio de bilhões de reais de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A lei sancionada por Lula também determina uma busca ativa a beneficiários lesados em decorrência de descontos indevidos e prevê o seu ressarcimento. A ocorrência de fraude deve ser comunicada ao Ministério Público e as entidades associativas vão ser obrigadas a restituir o valor integral atualizado ao beneficiário em até 30 dias. E a aposentadoria do INSS tem mudanças neste ano para quem começou a contribuir antes da reforma da Previdência em 2019. A idade mínima para pedir a aposentadoria este ano aumentou em 6 meses. 2026 começou com novidades nas regras das aposentadorias. Depois de 7 anos, as principais regras de transição ainda geram muitas dúvidas em quem está prestes a se aposentar.
Para quem começou a contribuir antes de novembro de 2019, a idade mínima para pedir aposentadoria neste ano aumentou 6 meses. As mulheres terão que ter 59 anos e 6 meses de idade. Já os homens, 64 anos e 6 meses. O tempo de contribuição continua o mesmo: 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Outra regra que muda este ano é a dos pontos, a soma da idade com o tempo de contribuição. Essa soma aumenta 1 ponto por ano. Em 2026, passou a ser de 93 pontos para mulheres e 103 pontos para homens. O tempo mínimo de contribuição segue o mesmo. Na regra geral de aposentadoria, que é para quem começou a contribuir a partir de novembro de 2019, as mulheres precisam ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. E os homens, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. No aplicativo Meu, INSS, disponível nos celulares, um simulador ajuda a calcular quanto tempo falta para se aposentar. Basta entrar com o CPF e escolher a função simulação de aposentadoria, e o resultado aparece na hora. E olha, atenção, a nova tabela do Imposto de Renda 2026, traz mudanças relevantes para milhões de contribuintes. Mas apesar de já estar em vigor, os efeitos só serão sentidos no salário pago a partir de fevereiro. Em vigor desde 1º de janeiro, a nova tabela do Imposto de Renda deste ano traz novidades, como a isenção total do tributo para quem ganha até R$ 5.000 por mês e a redução gradual do imposto para rendas de até R$ 7.350. A tabela tradicional não foi alterada e mantém os valores em vigor em 2025. A diferença está nos redutores adicionais instituídos pela reforma do imposto de renda. Para garantir o benefício a quem ganha até R$ 7.350, a Receita Federal criou novas tabelas de dedução a serem aplicadas simultaneamente com a tabela tradicional. As alterações valem para os salários pagos a partir de janeiro, com impacto percebido a partir do pagamento de fevereiro. As mudanças se refletirão na declaração do imposto de renda, pessoa física de 2027, que considera os rendimentos de 2026. As mudanças valem para trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos e aposentados, e pensionistas do INSS ou de regimes próprios. E quem tem mais de uma fonte de renda vai precisar complementar o imposto na declaração anual, mesmo que cada rendimento isolado seja inferior a R$ 5.000. Também haverá uma redução decrescente para quem ganha até R$ 7.350. Acima desse valor, não há redução. Para compensar a perda de arrecadação, a reforma cria o Imposto de Renda da Pessoa Física Mínimo, voltado a quem tem alto poder aquisitivo. Pessoas com renda anual acima de R$ 600.000 entram na regra, com alíquota progressiva de até 10%, que será aplicada para quem ganhar R$ 1.200.000 ou mais anualmente. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra novamente amanhã, às 11h30 em ponto. Até mais.